Fala, torcida palmeirense! A segunda-feira foi de ressaca para muitos após a derrota do Verdão por 1-0 diante do Corinthians neste domingo no Allianz Parque pelo jogo de ida das finais do Campeonato Paulista. A mídia esportiva repercutiu o desempenho do Alviverde e projetou os possíveis cenários para o jogo da volta no próximo dia 27 após a data FIFA. Além disso, a Conmebol realizou o sorteio dos grupos da Taça Libertadores da América 2025, definindo os adversários do Palestra na fase de grupos, e eu trago todos os detalhes para você na sequência. Aproveito para deixar os créditos para as equipes da TV Gazeta e da ESPN, que também estarão na descrição do vídeo. Agora sim, vem comigo! Porque, é claro, comemoraram a vitória, comemoraram o comportamento, mas eles foram muito conscientes ao analisar a projeção dessa final ainda, dizendo que está tudo aberto, que o Palmeiras gastou milhões, que é um super time. Só faltou ele falar que o Palmeiras é melhor que o Corinthians. Ele não falou isso, mas quase deixou assim nas entrelinhas que a gente... Não... Quando ele fala que é o melhor time da Sul-América... É o time mais bem treinado da América do Sul, ele falou. Que né? Então, assim, é um jogo de 180 minutos, como a gente costuma dizer. Tá 1-0 para o Corinthians. A diferença é que é na casa do Corinthians a última parte dessa decisão. Só que para quem é jogador profissional e de alto nível, claro que é importante jogar na sua casa. Mas não dá pra falar que... Torcida, tem a torcida que não chuta a bola pro gol. Então se o time tiver... a torcida do Corinthians quase chuta, Alex. Se o time tiver cabeça boa, emocionalmente equilibrado, cada um sabendo o que tem que fazer, bem trabalhado nessa parte emocional e precisando do resultado para reverter, eu acho que o Palmeiras tem totais condições de entrar lá e ganhar. Até porque se você pegar o retrospecto do derby dentro da Neoquímica Arena, até hoje, o Corinthians ganhou 8 e o Palmeiras 6. Então não é uma diferença tão grande entre um e outro, porque o Palmeiras, inclusive no título do Corinthians em 2018, o Corinthians foi campeão dentro do Allianz Parque, quando inventaram o VAR, que não existia ainda. Mas o primeiro jogo foi na Neoquímica Arena e o Palmeiras ganhou de 1-0. Então, assim, não é impossível o Palmeiras ganhar na Neoquímica Arena. Até porque o Palmeiras é o time da virada. Também tem essa. Então, são várias. Eu acho assim, tá muito mais pro Corinthians. O Corinthians pavimentou bem essa tentativa de ser campeão esse ano. O Corinthians é o favorito para levantar a taça. O que eu não concordo é com aqueles que dizem que já acabou, que já era e que não tem chance. Acho que o Palmeiras tem condições, sim, de fazer um belo jogo e ainda ser campeão. Aí, Miller. Olha só, Michele, eu costumo dizer que o time no mata-mata de decisão, geralmente um time que ganha a primeira partida, geralmente ele vence o campeonato. O Flamengo, tudo bem que o Flamengo é uma outra coisa, né? Mas eu acredito que o Corinthians será campeão paulista, né? Porque o Xará vai dizer assim, se o Palmeiras... Miller morde os lábios, se Alex. Se o Palmeiras jogar como jogou... Se o Palmeiras jogar na Neoquímica como jogou a primeira partida... Aí toma uma sacolada. Sacode. Toma uma sacolada. Se o Corinthians jogar como jogou no Allianz Parque, ele perde o jogo. Então... Na Neoquímica, o Corinthians não vai ficar lá atrás. Você acha que não? Não, até porque os 3 volantes do Corinthians não são, tirando o Ranieri, o Garrido e o Martinez ou um outro, acho que o Garro volta pro jogo, eles são totalmente ofensivos, então, eles vão bem na frente. Olha o que o pessoal do Palmeiras falou, vamos conferir agora o outro lado do clássico, para você completar seu pensamento. O Zé Paz está na academia de futebol com essa repercussão do Verdão. Ô Zé, o Abel ficou pistola com o Estevão, é isso? É isso, Mi. Beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Não só o Abel, viu? Muitos palmeirenses entendem que o Estevão não está jogando bem os clássicos aqui, né, do estado de São Paulo. Então temos uma tela pra mostrar pra vocês que estão acompanhando o Gazeta Esportiva de hoje. O Estevão, ele já jogou 10 vezes contra os principais adversários do Palmeiras aqui em São Paulo. 4 vezes contra o Corinthians, 4 contra o São Paulo e mais 2 contra o Santos. São 4 vitórias do Estevão, 3 empates e 3 derrotas, a última derrota, claro, a de ontem lá no Allianz Parque para o Corinthians. E ele ainda não marcou gols em clássicos aqui no estado de São Paulo. Então o Abel ontem, depois dessa derrota aí do Palmeiras para o Corinthians, comentou sobre a atuação do Estevão no jogo e deu até uma cutucadinha no jogador de 17 anos. Pode rodar, diretor. Ele tem que arranjar soluções e nós também, quer individuais, quer coletivas. Essa situação, por exemplo, não pode passar a bola ao Vitor Roque, que está ao lado, e preferiu ir 1 para 3 ou 1 para 4, são decisões,
Portanto, quando ele sabe que está a ser marcado, não tem problema nenhum em nós dar a bola para outros serem os protagonistas. Um outro detalhe. Tá aí a palavra do Abel, olha só, eu quero saber de vocês aí nos nossos estúdios, o que vocês acharam, se o Abel passou do ponto, se não passou. Lembrando que o Estevão foi muito importante nesse Campeonato Paulista, por exemplo, contra o São Bernardo. Quartas de final, lá em São Bernardo, marcou 2 gols, ajudou o Palmeiras a se classificar para a semifinal. E aí eu quero saber de vocês, tá certo o Abel ou não tá em pegar no pé do Estevão, hein, Michele? Devolvo para você aí, querida. Obrigada, Zé. Olha... Miller, tá certo de falar assim do Estevão e do Veiga, igual ele fez na coletiva, ou fica chato o clima depois com o jogador, ele tem razão? Apesar do Abel ser arrogante e não fazer questão nenhuma de ser simpático com o povo brasileiro, ele tá certíssimo. O Estevão está devendo, assim como o Rafael Veiga, Michele. Outra coisa, Michele, a gente está falando de decisão de campeonato. Não estamos falando de um clássico normal, cotidiano. Não, é decisão de campeonato. E o Estevão, até contra o São Paulo, Xará. Contra o São Paulo ele jogou mal. Sim. Contra o São Paulo jogou mal, ontem jogou muito mal, assim como o Rafael Veiga. Então, os 2 principais jogadores de seleção brasileira, o Estevão já foi vendido, sabemos já de toda essa história, e ele não pegou na bola. Então, é muito, muito nada para um jogador que todo mundo está valorizando como se fosse o segundo Neymar. E aí, Alex? Eu concordo com o Xará. Esse número que o Zé Paes escancarou aí é um número preocupante. 10 clássicos para um jogador desse nível de seleção brasileira não marcar um gol. Não ser decisivo nenhum. Não ser decisivo. Você não tá pensando nessa questão de ir embora? Michele, não sei. Não, mas... porque o Estevão estava vendido para o Real Madrid, foi decisivo no Campeonato Brasileiro. Então assim... No Paulistão, né, Xará? Aí o Zé Paes falou que contra o São Bernardo ele foi decisivo. Pô, gente, São Bernardo não é clássico. É verdade. Tá? São Bernardo não é clássico. Ele foi convocado para a seleção brasileira por causa daquela atuação contra o São Bernardo. Então, 10 clássicos, nenhum gol é preocupante. E quando eu falo aqui... E não jogando bem, né, Xará? Então, não nenhum sendo gol decisivo. Sem jogar bem. Não sendo decisivo. Quando a gente compara o Estevão ao Endrick, por exemplo, as pessoas costumam dizer, não, o Estevão é muito melhor, o Estevão é mais habilidoso. Verdade. Eu concordo que o Estevão é melhor jogador do que o Endrick. Só que quando a gente passa para o critério de jogador decisivo, o Endrick deu para o Palmeiras, repito que eu já falo há algum tempo, o Endrick deu para o Palmeiras um campeonato brasileiro. Aquele jogo histórico contra o Botafogo se deve ao Everton, que pegou um pênalti quando estava 3-1 para o Botafogo, e ao Endrick, que fez tudo naquele jogo. Ele fez chover lá no Engenhão. Então, o Endrick, que tinha mais ou menos a faixa etária do Estevão hoje, naquele momento, foi decisivo a favor do Palmeiras para dar um título brasileiro. E o Estevão... Calma que ainda não acabou, de repente... Ok, nós estamos analisando o que aconteceu até hoje. Repente, eu não tenho bola de cristal, nem olho para a ele xícara ainda para vai ver dar. o que acontece, não. A gente está falando o que aconteceu até hoje. Agora, se na Neoquímica Arena o Estevão entrar em campo, fizer 2 gols, arrebentar e o Palmeiras for campeão, Aí- aplaudiremos de pé e ficaremos muito felizes. Bom, a gente vai fechar nosso giro de repórteres com o Zé Paes. Tá contigo, Zé? Bora lá, Mi, bora lá. O Palmeiras está se apegando a tudo, né, para ser campeão paulista agora em 2025 e se apegando muito ao retrospecto. Por quê? Porque o Palmeiras nos últimos 3 anos foi campeão paulista, mas sempre perdeu no primeiro jogo e aí reverteu na segunda partida. Tela na tela para vocês acompanharem aí comigo. Olha só, no ano passado, contra o Santos, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo na Vila Belmiro 1-0, reverteu no Allianz Parque 2-0. No ano anterior, foi contra o Água Santa, perdeu o primeiro jogo na Arena Barueri 2-1, depois reverteu no Allianz Parque 4-0. E em 2022, contra o São Paulo, perdeu por 3-1 lá no Morumbi, naquele jogo fatídico, pênalti do Marcos Rocha, mão na bola, não foi, enfim, perdeu por 3-1, reverteu no Allianz Parque por 4-0. E aí vocês viram aí, né, a peculiaridade. O Palmeiras sempre fez o segundo jogo em casa, no Allianz Parque, aqui pertinho da academia de futebol. Aí eu quero saber de vocês daqui a pouquinho aí, se esse diferencial do Allianz Parque, imagino que sim, tenha pesado muito para o Palmeiras conseguir essas vitórias e esses 3 títulos em sequência, Palmeiras buscando um inédito tetracampeonato. O Verdão vai fazer esse segundo jogo contra o Corinthians no próximo dia 27, e aí o Palmeiras tem 5 convocados para essa data FIFA
agora representando aí suas respectivas seleções aqui na América do Sul. Richard Rios está lá na Colômbia. Estevão, Brasil. Tem 3 jogadores também na seleção do Uruguai. Tem o Emiliano Martínez, tem o Facundo Torres e também o Piquerez. Então esses 5 jogadores vão perder aí dias de trabalhos até essa grande final da quinta-feira, no dia 27, sem ser essa semana na outra, lá na Neoquímica Arena, às 21 horas e mais 35 minutos. A ver como que o Abel Ferreira vai trabalhar todo esse elenco para que ele chegue lá a ponto de bala para conseguir, quem sabe, reverter esse placar aí, essa derrota desse primeiro jogo e sair com esse tetra inédito lá da casa corintiana. Tá certo, Michele, devolvo para vocês. E aí? Vai dar ou não vai dar, minha amiga? Beijo grande para você. Vai dar Palmeiras ou não nessa, hein? Sei não, hein? Tchau. Beijo, Zé. Aí também, só vou falar na hora do palpitômetro. E a data do jogo, Sabe Alex? o que vai dar? Vai dar o quê? Eu acho que pode dar, pelo menos, para os técnicos trabalharem um pouquinho mais e terem os jogadores que foram para suas seleções mais inteiros. Por quê? Porque existe a possibilidade de a CBF adiar as estreias de Palmeiras e Corinthians no Campeonato Brasileiro, que seria no sábado. Vai acontecer. E aí, esses 2 jogos poderiam ir para uma outra data. Depois, durante o ano, de repente, numa semana que tem tabela com jogos só os finais de semana, os 2 poderiam jogar esses jogos no meio da semana. Porque se a Federação Paulista passa para domingo... E a Federação pode passar para domingo. Mas o Corinthians tem Sul-Americana na terça. Sim, mas depende, a tabela ainda não saiu. Pode ser terça, aí pode ser no sábado o jogo. Começou a fase de grupos da Libertadores da América. Na sequência vem aí o Linha de Passe para analisar tudo. Mas vamos lá, eles falaram de grupo da morte. Tava vendo aqui esse grupo do Nacional, do Internacional, do Atlético Nacional e do Bahia. É esse. Não tenha dúvida de que é esse. Para começar, o confronto brasileiro, e são 2 adversários de muita tradição, são boas equipes, tá? Eu acho que as equipes brasileiras, as 2 têm condição de passar, mas os outros brasileiros olham para o grupo e falam, posso sofrer aqui e ali, mas acho que dá para passar. O Fortaleza já teve até grupo com o Colo-Colo que ele suou para passar, mas passou ali em 2022. Mas esse é o grupo que, assim, deu uma tropeçadinha, pode te complicar. Então Inter e Bahia vão ter que abrir o olho na Libertadores. Vamos aqui, Calçade. No grupo G, Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño, o Palmeiras em 2023 enfrentou o Bolívar. Perdeu na primeira rodada, na altitude, e precisava vencer na última rodada para ser o líder, para ser o primeiro do grupo, e aí goleou, né? É bom lembrar sempre que essa derrota foi num contexto de final de estadual, jogadores poupados, né? Exatamente. Então eu acho que aqui a gente vai ver um Palmeiras bem sólido no grupo, bem tranquilo. Não consigo ver grandes ameaças, embora o Bolívar tenha uma bela estrutura hoje, parceria com o Grupo City, formação de jogadores, formação de técnicos, isso tudo acontece lá. Mas aí o Palmeiras tem isso em dobro, ainda tem jogadores fantásticos, fez um bom mercado, deve ficar em primeiro. Para quem vai disputar o Mundial de Clubes, assim, você tem uma agenda um pouquinho mais complicada que os demais, então você tem Botafogo, tem Flamengo aqui, o Palmeiras. Claro que tudo isso gera impacto. Então jogar na Bolívia, ele tem Bolívia, Peru e Paraguai. Em termos de viagens, claro, se tem Argentina, Paraguai, Chile, tava lindo, muito mais fácil. Que não que o Palmeiras tenha dificuldade, o Palmeiras vai viajar com um avião fretado e tal, mas o jogo de La Paz é outra situação. Vai direto, não vai direto, chega em cima da hora, não, vai para Santa Cruz de la Sierra, leva tempo e desgasta, né? Você desgasta. Então é chato. Eu tenho certeza que o Abel preferia não ter que administrar esta partida, mas caiu no colo do Palmeiras, vai ter que jogar. Racistas não passarão. Palmeiras e Cerro Porteño deve ser, sem dúvida, um dos duelos mais quentes dessa fase de grupos da Libertadores, nos 2 jogos, lá em Assunção e aqui em São Paulo. Esperamos que as autoridades garantam a segurança e o cumprimento das leis, que a integridade de todos seja preservada, mas que em campo o Verdão destroce o clube paraguaio para dar uma lição em seus torcedores racistas, nojentos, que frequentam os estádios lá no Paraguai. E aí, meus amigos, qual é a sua opinião sobre esse grupo do Palestra? Eu, Porco Louco, vou ficando por aqui.
E se você é Palmeiras, sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!